Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje aqui com uma convidada super especial, a Janaína Gomes, especialista em DHO, onde a gente vai conversar um pouco sobre como o desenvolvimento das pessoas afeta o resultado e o lucro das empresas. Jana, bem-vinda aqui no nosso podcast. Espero que você goste desse bate-papo nosso. Ai, obrigada, Rafa. Estou muito honrada em estar aqui. Já estava esperando isso há algum tempo e acho que o papo vai ser bem legal aí, porque é nossa realidade, nosso dia a dia como RH. Legal. E Jana, você trabalha como consultora faz quanto tempo? Como consultora faz aproximadamente uns 5 anos, mas com RH mais de 20, Uhum. a vida inteira E praticamente. nessa jornada aí de pessoas e consultoria, né, de RH e consultoria, o quanto você vê que o desenvolvimento das pessoas tem impactado realmente o resultado da empresa? Às vezes a empresa ela planeja tantas coisas, mas ela não tem pessoas desenvolvidas. Em quantos casos isso realmente acontece? Muito, muito, Rafa. Eu tenho um perfil de clientes que eu Aham. atendo que são exatamente clientes que estão em processo de crescimento, têm um planejamento estratégico maravilhoso, sabe aquele plano, assim, aquele dashboard maravilhoso, Uhum. meta, indicador, e que muitas vezes eles chegam até a mim porque não estão conseguindo colocar aquele plano em prática. E aí, Uhum. quando eu entro na empresa, por que o plano não acontece? Porque as pessoas não estão sendo desenvolvidas para executar esse plano. Entendi. Então impacta assim muito diretamente, porque sem pessoas não tem execução e sem É execução verdade. nenhuma estratégia acontece. Às vezes eles se preocupam muito no que fazer, mas esquecem de quem vai fazer, né? Exatamente, exatamente. Eu trabalho com uma premissa, Rafa. Eu entendo que, até é meio que um mantra que eu sempre utilizo: processos organizam, pessoas executam, resultado acontece. Aham. Sem processo, não tem direção, né? As pessoas não sabem o que Uhum. fazer. Sem as pessoas, quem vai fazer? Né? Não Ah. tem execução. E sem processo e sem execução, não tem resultado. Então, Uhum. se a gente não trabalhar muito bem esse tripé, preocupar só assim, o caminho onde eu quero chegar, eu não vou chegar, porque Sim. existem passos anteriores que precisam acontecer, às vezes não tão antes, mas pelo menos paralelo ali, que é o desenvolvimento das pessoas para sustentar esse resultado. Sim, sim. Eu gosto de falar que o RH extraordinário é aquele RH que une a estratégia da empresa com a necessidade das pessoas. E a necessidade das pessoas é justamente isso. O que as pessoas precisam para entregar aquele resultado? E muita empresa esquece disso, né? Ela vê o Exatamente. que ela precisa de equipamento, o que ela precisa de investimento, o que ela precisa de processo, mas ela esquece de entender se as pessoas têm as competências, às vezes até a habilidade Sim, técnica mesmo para entregar aquilo que ela está querendo construir. exatamente. E Rafa, é muito engraçado porque para uma estratégia acontecer, normalmente no planejamento estratégico a empresa planeja ali às vezes 1 ano, 5 anos às vezes, né? Ali Uhum. quando vai definir, por exemplo, uma visão, e às vezes ela acha que o desenvolvimento da pessoa vai ser a toque de caixa. Aham. Né? E não vai ser assim. Ela planejou muito bem, mas o desenvolvimento ele é algo contínuo, ele não é algo que acontece da noite para o dia. E a gente, enquanto empresa, precisa investir nisso. A gente não pode esperar. O que eu acho muito engraçado é o seguinte: eu tenho uma estratégia focada no crescimento, mas eu tenho uma empresa toda no nível operacional. E eu quero que ela seja tática, É. né, que eu tenha ali os líderes que estão ali no nível tático com o pensamento do estratégico, mas eu não estou fazendo nada para que isso aconteça. Eu quero que ele, por osmose, eles Uhum. assumam aquilo ali. E não é assim, porque ninguém ensinou. Né? Ninguém, ele não aprende, a gente não aprende isso na faculdade, né? É, A gente não. aprende a teoria, mas o dia a dia a gente não aprende. Então a empresa ela tem que ter assim esse equilíbrio, né? Eu tenho as estratégias, mas eu preciso fazer com que as pessoas acompanhem essa estratégia. E muitas vezes eu vou ter que desenvolver, porque eu não vou ter isso lá fora, É em todas né? as vezes, né? Você vai ter que desenvolver de um lado ou de outro. E eu vejo um problema muito grande em empresas com turnover alto. Porque o que acontece? Às vezes ela até quer desenvolver o colaborador, mas como ela tem um turnover alto, ela mantém o desenvolvimento no nível muito básico. Porque assim, como que, imagina um vendedor. Como que ela vai desenvolver o vendedor para ele ser mais autônomo se ela troca sempre, então ela está sempre ensinando o sistema? Né? Ela está sempre ensinando produto, ela está sempre ensinando precificação. Ela não consegue sair do desenvolvimento básico porque o turnover ali é tão alto que ela não consegue fazer com que aquelas pessoas passem por aquilo para ela poder ensinar o próximo passo. E é um cuidado com o turnover que a maioria das empresas não se preocupam, elas não pensam nisso. Elas não falam, caramba, eu não saí do básico nunca, eu estou sempre ensinando o Exatamente. básico,
Mas porque eu estou trocando de pessoas. Exatamente. E aí, Rafa, entra um ponto muito Porque eu importante. estava comentando, tem muita empresa que acha que demitir é a solução, né? E se fosse a solução, né, assim, a gente não teria tantas pessoas saindo o tempo inteiro e a empresa pagando por quê, né? É um custo ali. Uhum. Eu enxergo que as pessoas, né, as empresas ali, esse exemplo do turnover que você trouxe, tá, o turnover tá alto, e aí? Ninguém para olhar. Continua demitindo e contratando e demitindo e contratando. E aí o RH extraordinário, né, o RH que a gente chama, né, de extraordinário, ele precisa parar e pensar o que está acontecendo que essas pessoas estão saindo. Né? Assim, ele fica ali, tá, o turnover está alto, e continua naquele ciclo e não para olhar qual é a causa, por que essas pessoas estão saindo, o que está acontecendo. Aí ele vai ser estratégico, porque ele vai atuar no que está fazendo as pessoas saírem. E aí continua no desenvolvimento básico, não consegue avançar, mas também não para analisar qual é a causa, o que precisa ser feito, o que está fazendo essas pessoas saírem. E aí ele consegue, assim, vai enxugar gelo. Sim. Vai continuar enxugando gelo e não vai chegar a lugar nenhum. E quando a gente fala de turnover, muitas vezes também é desenvolvimento, né? Não Sim. necessariamente das pessoas que saem, mas muitas vezes da própria liderança. E às Grande vezes... parte dos turnovers acontece com a percepção ruim que a pessoa tem da empresa. Isso que eu ia falar. Às vezes esse turnover está acontecendo exatamente porque não está havendo desenvolvimento. Tanto para as pessoas quanto para a liderança, né? Um dos grandes motivos das pessoas saírem é a liderança. Sim. Né? A gente, às vezes, eu costumo dizer o seguinte, inclusive, às vezes a pessoa quando fala que a empresa é ruim, não é a empresa que é ruim, é o líder. Porque o líder é a imagem que ele tem da empresa. Exatamente. Então, o desenvolvimento ele começa pelo líder, né? Ele passa por toda a empresa. Mas se não tiver, quem direciona? Quem traduz as estratégias para a operação é o líder. Se ele não passa por um processo de desenvolvimento, a operação cai, a operação quebra, a estratégia não acontece. E aí, no meio do caminho, tudo para. E aí, é isso. Aí a gente volta no enxugar gelo, porque ninguém está olhando para o desenvolvimento das pessoas. Às vezes, quando a gente comenta isso, a pessoa fala assim, mas não é só o líder que é a empresa. E assim, dando um exemplo básico, né? Se você chega numa farmácia que você nunca foi, e o atendente te atende mal, não quer te ajudar, não quer te atender direito, joga o preço mais alto, faz tudo da pior forma possível. Você sai de lá reclamando daquela farmácia. Sim. Mas a referência que você teve da farmácia foi a pessoa que te atendeu. E o líder é mais ou menos isso. Ele é o atendente na farmácia dentro da empresa, né? Sim. Ele é a referência que a pessoa tem em relação a tudo que acontece ali dentro. Sim. E sabe o que acontece, Rafa? O que eu percebo muito nas empresas que eu atendo é que os melhores técnicos viraram líderes. Sempre, é um problema antigo, né? Exatamente. E aí, porque ele foi muito bom operacional, entende-se que ele vai ser um bom líder. Mas quem ensinou ele a delegar? Quem ensinou ele a acompanhar, a aplicar um feedback, a entender o que é uma estratégia? Eu vou até dar um exemplo. Eu estou fazendo uma mentoria com um líder, recém-líder de uma empresa, e essa semana eu tive uma sessão com ele que ele veio falar comigo que ele achava um absurdo a pessoa trabalhar no dia e ser desligada no final do dia. E eu falei assim, tá, mas me explica por que você acha absurdo. Aí ele falou assim, porque eu acho muita sacanagem, que a pessoa ela trabalhou o dia inteiro e a origem dele é departamento pessoal. E aí eu falei assim, tá, você que é DP, você vai saber melhor que eu conheço de DP, mas não sei aprofundado. A pessoa vai receber esse dia? Ele vai. Eu falei, então por que ela não precisa trabalhar? Aí ele, sabe quando assim, no rosto da pessoa, aí ele falou assim, Jana, eu nunca tinha pensado nisso. Porque ele não aprendeu a pensar dessa forma. Ele não aprendeu a estratégia. Falei, ok, a empresa pode a pessoa chegar e desligar, tá tudo bem. Mas não é errado a pessoa trabalhar e a empresa desligar no final, porque a pessoa recebe aquele dia. Então ela vai receber, ela tem que trabalhar. Você concorda que trabalhou, recebi? Aí ele, eu nunca tinha pensado por isso. Mas por quê? Não é porque ele... E aí a gente tem muita tendência de falar que o problema é o colaborador. Ele não sabia. Ele nunca tinha tido essa outra ótica, porque ele nunca passou por isso. É que existe uma crença moral, assim, de, nossa, me esperou passar o dia todo, eu trabalhei o dia todo. Mas, assim, na realidade é isso, né? Você recebeu pelo seu dia, não teve favor nenhum. Exatamente. Mas quem forma esse líder neste pensamento estratégico
Quem que tem que formar? É a empresa. É. Porque ninguém, ele até então era um colaborador, como qualquer outro colaborador. Então, ele vive aquilo que todos os colaboradores viveram. Se ele agora é líder, eu preciso desenvolver esse pensamento estratégico nele. Ele precisa conseguir ver o outro lado. E aí, tanto que depois ele falou assim, nossa, nunca, estou envergonhado disso que eu te falei. Falei, não tem que ficar envergonhado, é aprender a ver o outro lado. Porque agora, pensa isso, você é um representante da empresa. Você responde pela empresa, você é o rosto da empresa para a pessoa da sua equipe. Então, você precisa entender o lado da empresa. Aí ele, nossa, Jana, obrigada. Então, o desenvolvimento ele é fundamental. Para a liderança, ainda mais. Sim. Você sabe que esse caso de promover os melhores técnicos para a liderança, eu acho que é um problema que nunca vai deixar de existir. Porque a empresa ela sempre vai ter no melhor profissional ali uma referência de alguém que sabe ensinar o trabalho, que conhece o trabalho, que vai saber gerenciar o processo, né? Porque a empresa ela sempre pensa no processo e não nas pessoas. Então eu não consigo ver, sendo bem sincero, uma empresa falar assim, eu tenho esse funcionário aqui, ele é ruim, ele não entrega, mas ele é muito bom com pessoas, vamos promovê-lo à liderança. Eu não acredito que isso vai acontecer. E tá tudo bem, assim, tem até uma passagem na história do Brasil, que eu não vou lembrar os nomes agora das pessoas, mas foi um vice-presidente da República, que foi depois colocado como presidente da República, né? E aí um intelectual famoso da época, que me fugiu o nome, falou, foi o único caso de promoção por abandono de função, porque quando vice-presidente ele não fazia nada. Então, assim, não vai acontecer. Mas está tudo bem, eu acho que o que a empresa ela tem que pensar é que conhecer o processo, entender o sistema, ter bom resultado naquilo realmente é importante, até porque eu acho que os próprios colegas reconhecem aquilo como mérito, né? Sim. Então seria até estranho para os colegas ver outra pessoa sendo promovida, então as pessoas eu sei que reconhecem aquilo como mérito, mas ela tem que ter um processo de entender pelo menos se a pessoa tem capacidade para aquilo ou não, ou se ela era já pensando na carreira Y, mais para um lado de um especialista, às vezes ela não vai ter habilidade com gestão de pessoas, ela é muito dura, ela não tem como gerenciar, não sabe lidar, não sabe falar, né, não sabe direcionar as pessoas a conquistar um resultado. Liderar é muito disso, né? Muito de engajar. Eu brinco sempre que ser líder é igual ser pai, porque você tem que cobrar e você tem que passar a mão também. Então, não dá para ser um lado só, é um equilíbrio, né? De coragem e consideração. Tem que ter coragem para falar aquilo que é necessário, mas consideração para entender também o ponto de vista do outro. Então, apesar da empresa, eu acho que nunca vai deixar de fazer isso, ela tem que ter o passo de essa pessoa tem essa capacidade? Se não tem, o que a gente vai fazer? E acontece muitas vezes até de não ter como desenvolver. Né? Não porque aquela pessoa é ruim, mas porque aquela pessoa realmente, às vezes, não tem compatibilidade com lidar com as pessoas, com motivar as pessoas, com ser empático, com entender, com saber o momento certo de cobrar, né? Sim. E Rafa, e às vezes a pessoa não quer. Às vezes Muitas ela vezes não também quer, mas ela não quer falar também que não quer. Eu vou te dar um outro exemplo, inclusive. Eu estou fazendo uma mentoria de liderança como diretora executiva de uma empresa. É uma empresa que, quando eu cheguei nessa empresa, essa empresa tinha umas 12 lojas. Hoje ela tem 22 lojas. Eu já cheguei no momento em que ela estava desesperada, porque cresceu muito rápido e, né, não estava conseguindo, enfim, aquele caos. E aí, quando eu cheguei, eu fiz alguns trabalhos de desenvolvimento com os gerentes, é uma empresa de varejo. E aí, ok, fiz todo o trabalho. Aí, esse ano, a dona da empresa me chamou de novo e falou, Jana, eu preciso que você me ajude a desenvolver a diretora da empresa para que ela seja estratégica. Porque ela está muito no operacional, ela fica preocupada com o que está acontecendo lá na loja, que quebrou o produto X, e eu não consigo ver estratégia, ela não consegue, assim, a gente está com problema com o concorrente, ela não consegue ver isso. O que eu preciso que ela faça como diretora, ela não está fazendo. E aí, enfim, montei uma mentoria, a gente começou a mentoria, e aí eu fui mostrando para ela o que é ser estratégico. Falei, você vai acompanhar, mas não é você mais que executa, é isso que você precisa entender, você vai acompanhar pelo indicador e tal. E começou muito bem. Na última reunião que nós tivemos, o que ela trouxe para mim? Ela falou assim, Jana, eu não quero fazer isso. Eu quero estar ali me preocupando com o detalhe do detalhe do detalhe da loja. Não é para mim essa questão de pensar no todo, porque eu não consigo ver uma coisa e não agir, eu quero meter a mão. E eu não vou ser feliz se eu for fazer essa parte estratégica. Eu não vou estar bem, eu não vou querer continuar na empresa. Ela era excelente.
mas ela não quer. Ela é executora, né? Ela é executora, ela é muito executora. E Uhum. ok, ela se deu a oportunidade de tentar, mas eu acho que ela foi muito honesta de também chegar nessa conclusão, eu não quero. E aí eu tive uma conversa, enfim, com a dona da empresa e a gente já definiu um outro caminho. E Aham. tá tudo bem, mas a empresa, né, quem tá ali principalmente na liderança ali da empresa, na direção da empresa, precisa ter esse cuidado também de observar. É o que você trouxe. Se tem as competências, se não tem, a gente consegue desenvolver e a pessoa quer, é aquilo ali também que vai fazer sentido para a pessoa, porque senão às vezes você vai forçar algo, vai perder uma excelente colaboradora, porque, né, esse exemplo, ela é assim, a empresa cresceu muito, inclusive por ela, mas ela vai chegar um momento que ela vai sair, Uhum. porque ela não vai estar bem naquilo ali, porque é muito além daquilo que ela consegue. Né? Então, acho que a gente tem que, né, ter esse equilíbrio, esse cuidado de olhar para todas essas frentes até antes de fazer uma promoção, porque senão depois não tem como voltar. Né? Sim, sim. E outra coisa também é ter um cuidado, porque muita empresa, quando ela deposita toda essa expectativa, como nesse caso que você falou, ela começa a cobrar em função daquela expectativa, só que a pessoa não vai entregar. E aí esse excesso, quando a gente cobra demais algo que a pessoa não sabe fazer, e a gente continua a cobrança, a gente acaba destruindo o relacionamento, a gente destrói o profissional. Então a gente começa a bater numa galinha para ela voar, só que ela não vai. Né? É Porque isso. ela não tem essa habilidade de voo, a gente quer que ela voa, fica ali, ela fica tentando até aquele relacionamento estressar a ponto que rompe. É Então esse é isso. um cuidado também que a empresa tem que ter. Assim, eu estou cobrando, 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 mas a pessoa tem para entregar isso aqui que eu estou cobrando? Ou eu criei expectativa na minha cabeça que não tem nada a ver com a realidade, e aí aquilo vai acabar gerando uma ruptura de um profissional bom, né? De um Que eu profissional podia bom? contar com outra coisa. Sim, sim, exatamente. É alinhar, é conversar, né? Não tomar as decisões. Tudo que envolve pessoas, na verdade, né, Rafa? É Uhum. que às vezes a empresa toma algumas decisões, ou quem às vezes está na diretoria toma decisões sem entender que do outro lado é uma pessoa. E que por mais que sim, a gente entende que tem coisa que é top-down, tem que acontecer por momento, por estratégia, enfim. Mas se é algo que também vai mexer muito com a outra pessoa, você tem que conversar, você tem que entender, você tem que alinhar, tem que mostrar, porque às vezes a pessoa ela não está vendo, ela não consegue às vezes ver o resultado lá na frente e ela trava. E às Uhum. vezes uma conversa, ela fala, poxa, não tinha entendido, tá, eu vou. E às vezes não vai, e tá tudo bem. Né? Esse alinhamento, essa conversa precisa existir. Não pode ser algo que, quando se trata de pessoas, não dá simplesmente para eu, é assim, pronto e acabou. Porque cada um tem seus sonhos, sentimentos, cada um tem ali as suas motivações. Uhum. Então, isso tem que ser colocado à mesa também quando se trata de pessoas. Sim. Agora, quando a gente vai falar de desenvolvimento, um erro que eu vejo muitos RHs cometerem, os profissionais em geral, é achar que desenvolvimento é receita de bolo, sabe? Opa, Né? Assim, ah, nossa, eu tenho um líder aqui, eu já tenho um plano de ação pronto para todos os líderes, sabe? E não é assim, treinamento não tem a ver só com desenvolvimento, quer dizer, desenvolvimento não tem a ver só com treinamento, né? não. Muitas vezes o desenvolvimento, um plano de desenvolvimento é provocar ele a realizar ações no dia a dia, a forçar ele a dar feedbacks. Então, assim, eu nunca fiz. Então, tá, vamos combinar que a partir de agora, toda segunda-feira de manhã, você vai escolher um funcionário? É um plano de desenvolvimento Sim, isso. E sim. aí depois você vai me contar como é que foi, né? Você vai me falar das dificuldades que você teve. Ah, nossa, mas é que eu nunca montei as apresentações, fiz por ti. Vamos combinar que a partir de agora você vai fazer. Então, muitas vezes o desenvolvimento ele parte de ações que vão ajudar o colaborador a chegar naquele nível que você quer. E a grande maioria das empresas entende como plano de desenvolvimento somente treinamento, um pacote de treinamentos que muitas vezes não tem nem a ver com a dor que o colaborador tem, e aí gera toda aquela descredibilidade do RH, porque o líder olha aquilo e fala assim, nossa, caramba, olha o RH viajando, meu. Não tem nada a ver. Tá? É verdade. Rafa, primeiro falando para RH. Né? Porque às vezes a empresa tem essa visão porque o próprio RH não consegue se posicionar e mostrar o que é desenvolvimento. Então, primeiro falando para RH, tudo parte de diagnóstico. Tudo, 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 tudo. Qualquer demanda parte de diagnóstico. Então, se a empresa me traz uma determinada situação, eu estou com um problema de comunicação. Comunicação tem tantas vertentes. Só que o que o RH muitas vezes faz? Beleza, vamos fazer um treinamento de comunicação. É. E aí faz um treinamento de comunicação, mas você não sabe, é comunicação do líder com o liderado? É uma comunicação entre as áreas?
É o que dessa Não, é um negócio comunicação? muito abrangente. Só que muitas vezes o RH só vai lá e executa. E aí o Uhum. problema vai continuar. Então, o primeiro passo sempre é diagnóstico. Eu preciso diagnosticar o que está acontecendo. E aí, a partir desse diagnóstico, é que eu vou identificar qual ação vai ser necessária. Uhum. E muitas vezes não é treinamento. E, inclusive, tem muitas vezes que não é nem com RH, dependendo do que for o processo. Se, por exemplo, né, nesse exemplo de comunicação, se o problema for comunicação entre as áreas, às vezes é um processo que não está definido. E aí se perde ali no caminho, não tem treinamento que vai resolver. Sim. Ah, a gente precisa, está todo mundo muito desmotivado. Eu recebo muito isso. A gente precisa de um treinamento de motivação, né? Para motivar as pessoas. Como se fosse receita de bolo, né? Como se fosse receita Como de se fosse bolo. remédio. Toma aí É isso aí. 2 comprimidinhos. E aí, quando você faz um diagnóstico, o problema, por exemplo, as pessoas estão desmotivadas porque não recebem feedback. Uhum. E aí você está lá fazendo um treinamento com a equipe, sendo que, na verdade, você tem que estar falando com o líder. Não, e ele tá pensando assim, nossa, essa empresa aí não é a que eu trabalho. Não é o que Ou olha aí, ó, meu chefe devia estar aqui. É o mais comum, né? é o mais comum. A pessoa ficar olhando e assim, nossa, queria trabalhar nessa aí. Ou É isso aí, isso aí, meu chefe ó. deveria ouvir. Isso aí que vocês estão falando aí só está no papel. Então, o primeiro passo é o RH ele precisa saber fazer diagnóstico. E entender, né, linkar esse diagnóstico com um problema real, não tratar só o sintoma, porque é isso, Sim. a gente trata o sintoma, a gente não trata a causa. E outra, né? sair dos anos 90 para achar que competência é um negócio genérico, né? Porque nos anos 90 se fazia análise de competência, via lá, é comunicação e tal. Só que assim, pegando comunicação mesmo, comunicação tem 1 milhão de coisas. É o quê? Comunicação em público? É o quê? Eu estou falando, a pessoa não consegue me entender? Ou a minha comunicação é muito agressiva? Assim, comunicação, ela tem uma amplitude Sim. gigante de fatores que podem ser trabalhados e que são relativos a uma atividade ou não. Sim, sim. Então, se você não olha isso com essa profundidade, fica aqueles treinamentos copia e cola, né? Aqueles PDIs copia e cola, aquele PDI que tira a credibilidade do RH, ou de quem está fazendo o desenvolvimento, porque aquele negócio é extremamente amplo. Às vezes a dificuldade do cara é ser entendido, o treinamento está ajudando ele a se posicionar melhor, não sei, assim, estou só ilustrando. Sim. Mas assim, a comunicação é um exemplo, acho, extremamente prático de como uma competência ela pode ser muito ampla e não pode ser tratada como era tratada antigamente, né? Que você fazia um rolzinho lá e aplicava. É que o RH, né, as empresas de uma forma geral, ela tem assim, ó, você tem que ter ali o cronograma anual de treinamento. Né? E aí o RH ele segue aquele cronograma cegamente, né? E aí às vezes o problema da empresa é outro, né? E aí é um outro ponto que a gente precisa falar. O RH ele tem que estar dentro do negócio. Sim, RH que cria programas de treinamentos anuais, que são muitas vezes de soft skill, acaba funcionando por foco em projeto e não em resultado, né? Exatamente. Porque a soft skill, como a gente está falando aqui, é um negócio muito amplo. Então ele tem que fazer muito mais focado na dor que o negócio está vivendo naquele momento. Às vezes a empresa está num programa de expansão, está recebendo muita gente nova. Então, ao invés de eu fazer treinamento de liderança como padrão, eu posso fazer um treinamento sobre como receber novas pessoas, como adaptar pessoas em cultura da empresa, como motivar as pessoas para entregar melhor resultado, como fazer com que os nossos funcionários recebam melhor os outros funcionários. Então, ou seja, ela tem que criar programas de treinamento que tenham a ver com o objetivo do negócio aquele ano, né? Para a direção que o negócio está. Exatamente. E não mais aquele cardápio dos anos 90. Assim. Exatamente. Janeiro, comunicação, setembro, liderança, né? É isso aí. Não, e entender também que as coisas mudam ao longo do caminho. Claro. Né? Às vezes vão surgir novas necessidades que no meu cronograma está dizendo isso aqui, mas, cara, o que está acontecendo agora? O que a empresa precisa agora? Né? E aí ele só vai entender isso se ele participa do negócio. Né? Eu costumo dizer o seguinte, RH tem que sair da sala e ir para a operação, você só vai saber no meio da operação. Às vezes, por exemplo, eu fui treinadora de vendas muito tempo. Como que eu entendi o negócio? Acompanhando o cara que estava lá na rua. Às vezes eu queria colocar ele numa sala para dar treinamento, não funcionava, ele não queria porque quer bater meta. E aí, como é que eu desenvolvi esse cara? Eu ia com ele para a rua, ia rodar com ele, viajava, eu ficava o mês inteiro fora viajando, mas aí eu acompanhando, exatamente o que a gente chama de on the job, né? Ali na área dele, ó, fulano, se você fizer assim, e aí ele foi me respeitando, porque ele viu que eu estava lá com ele. Eu não estava falando de algo que eu não conhecia. Você não estava querendo atrapalhar ele. Exatamente, querendo ajudar ele a conquistar o resultado. E aí,
Aí foi quando começou a acontecer dele me ligar, Jana, eu tô pensando em fazer isso aqui, o que que você acha? Por quê? Porque ele viu que eu sei a realidade dele, não é algo que, né, principalmente quem trabalha em rua, olha e fala assim, tá todo mundo lá no ar-condicionado, eu tô aqui, ela não sabe da minha realidade. Já Não, eu vem a Jana sei. me atrapalhar, tirar meu vendedor da rua, que é isso que muitas empresas pensam do RH. Isso, exatamente. Mas por Tá? quê? Porque o RH não está lá e não está mesmo, e não sabe o que está acontecendo, e não sabe qual é a dificuldade, e não sabe. Exemplo mesmo de vendas, às vezes você quer fazer um treinamento de vendas na última semana do mês, o cara não vai, é a última semana para ele bater Ah, meta. E aí não é porque ele não quer o treinamento, é porque não é o melhor momento, né? Assim, sim, eu digo que hoje, Rafa, para qualquer profissional, não só para o RH, a competência, a principal competência que ele precisa desenvolver, leitura de cenário. verdade. As pessoas hoje não sabem fazer leitura de cenário. Né? O Sim, que está acontecendo agora? Por que esse treinamento não vai ser aplicado agora? Não é porque ninguém não gostou, é porque agora não é o melhor momento. Eu preciso ler o cenário como um todo. E aí, muitas vezes, ele recebe um não da diretoria ou do financeiro porque ele não fez leitura de cenário. Ele propôs algo totalmente desconectado com o momento do negócio. Né? E se ele não tem essa leitura de cenário, o não vai ser certo. Né? Então, o RH ele tem que estar dentro do negócio, falar a sim. linguagem do negócio, entender do negócio, ir para o chão de fábrica mesmo, para entender o que está acontecendo, para, em cima disso, traduzir isso em ações de desenvolvimento. Eu vejo muito, às vezes, o líder, ele com a mente o quê? Eu estou focado em fazer a empresa sobreviver, a empresa dar resultado, e o RH está me atrapalhando. Porque o RH vem pedir um negócio, ele não consegue enxergar aquilo conectado com o objetivo dele. O objetivo dele é vender, dar margem, às vezes tirar o negócio do prejuízo, né? Fazer o negócio sobreviver. Ele Sim. enxerga dessa forma. E aí ele enxerga o RH como alguém que dificulta. Né? Então ele está preocupado com a venda, nossa, o RH já vai tirar meu vendedor da rua. Então, e isso é legal porque muito RH pensa assim, nossa, mas o líder tem que entender os nossos processos. E eu vejo o contrário, sabe? Eu falo assim, não, a gente que tem que entender os processos do líder. Porque ele está garantindo a sobrevivência do negócio. Não é que a gente esteja, que a gente não esteja do mesmo lado. Mas assim, a gente tem que entender qual que é a dor dele. Se ele está com dificuldade de faturamento, você vai criar um projeto lá para deixar as pessoas engajadas mais com o produto ou comprar mais a marca. Meu, ajuda ele nesse problema que ele está, né? É isso, Foca é na isso. dificuldade dele. É isso. O RH, ele precisa falar mais de números, mais de indicador. Uhum. Né? Assim, a gente ainda tem um cenário de muito RH que mede o sucesso, por exemplo, de uma ação com a avaliação de reação, né? Ai, poxa, o pessoal gostou, todo mundo saiu feliz, motivado, tá. Mas isso mexeu em qual indicador do negócio? O que Né? Isso cresceu, melhorou o né? quê? As vendas aumentaram? Aquele líder que não dava feedback, ele passou a dar feedback? A avaliação de desempenho melhorou? O retrabalho diminuiu? Né? O que que desta ação que o RH fez, que pode ser um treinamento, uma mentoria, um acompanhamento, né? O que disso aqui que foi feito mexeu em qual indicador? Porque quando o RH passar a falar de indicador, ele vai ser ouvido. Sim. Porque a empresa é resultado. Empresa é resultado. E aí o RH, ele hoje às vezes se coloca como fora do resultado, como se não fosse participante daquele resultado. E na verdade é, mas ele precisa aprender a traduzir isso para o negócio. E não tem. Linguagem do negócio é número, é indicador. Ele Sempre, precisa né, Jana? aprender. Eu adoro indicador. Eu amo, eu amo. Jana, adorei conversar com você. Quer dar mais alguma dica para o pessoal que está nos assistindo? Bom, falando de desenvolvimento, eu acho que, né, eu acredito que o principal direcionamento eu sempre volto dentro do meu mantra, né? Processos organizam, pessoas executam, resultado acontece. Então, organize os processos dentro da empresa ou apoie na organização, mas sempre paralelo ao desenvolvimento das pessoas, porque são as pessoas que vão sustentar esse resultado que vai acontecer. Caminhe junto com o negócio que tudo vai dar certo. É só você estar ali junto com o negócio que tudo vai acontecer. Ó, gente, a Jana tem curso aqui na HR Lab, né, Jana? Tenho, Então pega o tenho. link dela aqui embaixo para vocês fazerem o curso. A Jana também é consultora, desenvolvedor, desenvolve líderes, né? Trabalha aí ajudando RHs e empresas a construírem um ambiente mais focado no resultado, através do desenvolvimento das pessoas, de uma gestão de pessoas mais eficaz. Então, quem quiser conhecer ela, a gente vai deixar o LinkedIn dela aqui. Pode mandar alguma coisa, Jana? Se eu posso mandar um presente, Não, as assim? pessoas podem mandar pergunta. Podem mandar perguntas, vamos conversar lá, vamos estender essa conversa, né? Porque a Claro. conversa foi muito boa e ela não pode morrer aqui. Então, se você quiser conhecer mais do trabalho dela, clica aqui embaixo e já segue ela nas redes sociais e assiste a aula dela também.
Jana, obrigado, adorei nosso bate-papo, obrigado por ter vindo. Eu que Falando nisso, agradeço. quero te cobrar aqui que eu sei que eu ganhei um treinamento para o time de vendas. Boa, Tá? Quando boa. você falou, agora que eu lembrei. É verdade, Eu verdade. veio na minha cabeça, eu fiquei guardando para falar, só que eu esqueci. Pronto, já vamos marcar data aqui hoje, Para não ficar perdido. para não ficar perdido, tá? Super combinado. Então, obrigado, Jana. Espero que você volte mais vezes aqui. Já vai voltar agora, né? Para dar o treinamento. Já tenho treinamento aí, mas vou voltar sempre. Obrigada, Rafa. Foi um prazer estar aqui. Sempre que quiser, estou super à disposição. Adoro estar aqui com vocês. E a gente carrega os mesmos valores, né? Assim, eu sou um RH de resultado, um RH extraordinário, é esse que pensa em resultado. Então, estamos juntos aí nesse processo de desenvolvimento. Legal. Então, vocês, até a próxima. Espero vocês em mais um Quarta Cadeira para a gente ajudar as empresas a crescerem, a se desenvolverem cada vez mais através das pessoas. Tchau.